Esse vídeo aqui é para você que gosta daquele conteúdo rápido e prático, falando sobre storytelling. Então vamos lá. Quando eu estava estudando sobre storytelling, estudando sobre criação de conteúdo, eu vi muitas pessoas falando: você precisa fazer storytelling. Storytelling é a arte de contar histórias. Só que as pessoas eram muito redundantes e rasas nesse assunto, porque elas não dominavam realmente o storytelling. Elas só aprenderam algo assim rápido e começaram a tentar aplicar. Porém, o que é storytelling? Storytelling é a arte de contar histórias que façam as pessoas tomarem decisões, que façam que as pessoas sintam emoções. Então, o que é um storytelling? O storytelling é você fazer a pessoa entrar num universo que eu vou colocar como um estado de transe, que elas conseguem fazer, imaginar, tomar decisões. É que nem ela tá assistindo um filme. Você entra mergulhado tão grande no filme que aquele filme começa a mudar você. Ele começa a mudar o seu sentido, você começa a sentir medo, sentir alegria, euforia, tristeza, decepção, ficar reflexivo, apreensivo. E por isso que tem aqueles filmes de cada nicho, ação vai mexer muito com a sua adrenalina, existe o filme de terror que vai lhe causar medo, suspense que vai causar aquela tensão em você, filmes de comédia que vão fazer aquela descontração, você relaxar e você rir. Então, cada filme desse conta um storytelling e essas técnicas são muito utilizadas assim. Porque storytelling é a arte de contar histórias, mas histórias que levam a pessoas a sentirem emoções. Então, isso que é storytelling. E essa técnica é muito utilizada por vendedores, então tomem cuidado. Muitas vezes os vendedores estão fazendo você se sentir emocionado para lhe vender alguma coisa no final. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre storytelling e sobre as emoções que você deve despertar dentro do storytelling. O storytelling deve despertar emoções em você. E o que são emoções? Se você olhar do lado da neurociência, você vai entender que emoções são hormônios que o nosso corpo libera. E quando esses hormônios liberam no nosso corpo, a gente entra em estados, que é esse estado de transe que eu falei, e entre estados que a gente começa a fazer ações. Então vamos lá. Existem 3 hormônios que você deve querer despertar nas pessoas, que são coisas boas. Hormônios bons que você deve querer despertar nas pessoas através do storytelling, nas suas histórias e através dos seus conteúdos. E são, o primeiro, a famosa dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que quando ela entra no sangue, ela tem efeitos maravilhosos. Ela aumenta o foco, ela aumenta o nível de memória e ela aumenta o nível de concentração e motivação. Ou seja, quando você gera dopamina no leitor, faz com que ele memorize melhor a história e consiga decorar e entender melhor a história. Ele entra num lugar de foco, ele foca naquela história e começa a entender a emoção e tal. Então, vamos dizer, como você gera dopamina nas pessoas. Então, vamos contar uma história pra você. Na primeira vez que eu fui pregar na igreja, eu tava muito nervoso, minhas mãos suavam, meu rosto suava, tudo começava a suar, eu passar mal. Isso 5 minutos antes de receber a oportunidade de falar só 5 minutos diante da igreja. Era um público de umas, máximo 50 pessoas. Então eu fui nervoso, chegou uma hora que eu fiz... Eu respirei fundo e fui, né? Aí começaram a falar comigo, começaram a conversar e começou o culto. Então, em determinado momento, eu fui entrando, eu fui indo lá pra trás beber água. Quando eu bebi a água, deu aquela vontade de vomitar. Eu comecei a vomitar no banheiro. E aí, eu fui lá, vomitei, só que levantei a cabeça, chegou agora no rosto e falei, não, vou pegar, eu preciso. Eu respirei fundo e fui. Quando eu cheguei lá, preguei. Graças a Deus, eu consegui pregar e sair. Quando terminou essa pregação, uma pessoa chegou pra mim e fez: no final do culto eu quero conversar com você sobre o que você falou. Eu já comecei a ficar nervoso daí. O que é que essa pessoa quer falar? O que é que essa pessoa quer falar? O que é que essa pessoa quer falar? E eu ficando nervoso e foi se passando o culto, a pregação fazendo, eu olhava pro relógio, o relógio parecia que não passava, o ponteiro de segundo demorava mais tempo, ficou mais lento. E aquela pessoa olhava, o culto cultuava, eu não conseguia cultuar mais, não conseguia mais, só ficava nervoso, mão suando. E nisso, ele foi lá pra trás, vamos passar lá atrás? Então eu passei, fui andando lá pra trás, então passei por uma porta, entrei num corredor, aí cheguei na área ali da igreja, que ficavam as grades, o bebedouro e a área do banheiro onde eu tinha vomitado, né? Graças a Deus, eu vomitei de descarga, pode ficar tranquilo. Então quando aconteceu aquilo ali, eu tenso, as mãos suando novamente, piscando, aquela pessoa foi falar. Então, isso é storytelling. Você conta uma história pra pessoa,
A pessoa fica nessa tensão de suspense e gera uma expectativa. Você agora está na expectativa de saber o que a pessoa queria me contar. Mas sabe que eu acabei de criar essa história. A primeira parte foi realidade, foi baseada numa história real. De eu realmente vomitar antes de pregar, de acontecer isso comigo. Porém, nessa situação da pessoa querer falar comigo, isso não aconteceu. Então, pode ficar tranquilo. Eu só gerei uma expectativa em você. Isso é storytelling. A dopamina, ela faz isso, gera uma expectativa e uma atenção. E isso é ótimo para você prender a atenção da pessoa e fazer a pessoa ter uma memória melhor, lembrar de você. Então, usar storytelling com objetivo de dopamina faz um ponto positivo. Já a ocitocina, quando ela circula no nosso sangue, ela traz outros efeitos muito positivos. Ela faz a gente ficar mais generosos, mais confiantes, mais com ligações emocionais com uma pessoa, com um personagem. Quais são as histórias que levam a ocitocina? As histórias que levam a ocitocina profundamente são aquelas histórias que nos comovem lá no nosso íntimo, no nosso ser. Então, são aqueles filmes que mexem com a gente, chega a dar vontade da gente chorar, a gente comemora com o personagem, a gente vive com o personagem, a gente vive aquela história. Então, são filmes como A Busca da Felicidade, Um Sonho Impossível, até o Último Homem, que a gente vai comemorando cada homem que ele salva e vai mudando aqui, vai empolgando. São aquelas histórias que as pessoas contam pra gente doar dinheiro, levar a gente motivação. Isso é por causa da ocitocina, é ela que causa esses laços emocionais, ligações com a gente. São experiências que você vai contar para o seu telespectador que toquem o coração de maneira verdadeira. Então a dopamina é você gerar tensão, ou seja, terror, suspense, ou gerar uma expectativa, no caso, contar algo que vai gerar uma expectativa no leitor. São histórias que geram isso. E ocitocina são histórias que vão comover aquela pessoa, que vão fazer aquela pessoa ter empatia, chorar, ligar laços emocionais. São histórias que criam conexões verdadeiras. E por último, eu vou citar a endorfina. Quando a endorfina ela entra no sangue, o que é que ela provoca? Crise de riso, aumento da criatividade e sensação de relaxamento. Quem usa muito bem isso? Essas histórias, esse storytelling. Whindersson Nunes. Nas histórias deles fazem que a gente relaxe, a gente ri, a gente entenda. E ele usa muito bem isso porque os humoristas, eles usam isso perfeitamente. Porque são histórias como piadas que fazem a gente rir. A piada é uma mini história, é um storytelling que ele vai contar para ter um desfecho ali que vai fazer você rir. O objetivo principal é isso, fazer você rir, fazer você relaxar. E essa emoção é gerada pela endorfina. Então você deve usar isso nos seus conteúdos com moderação, a não ser que você seja um humorista, porque senão você vai virar uma página de comédia. Então você deve contar piadas, ser engraçado, exatamente para gerar endorfina. Então esses são os três, vamos botar assim, principais emoções que você deve despertar nas suas histórias, que você contando essa história, você vai fazer isso, dentro do storytelling. Então você aprendeu hoje que storytelling não é contar qualquer história. A gente não gosta de histórias chatas. A gente gosta de histórias que ligam a gente emocionais, que despertam emoções reais na gente. Então, existem hormônios que devem ser liberados, você deve fazer isso conscientemente, não é simplesmente qualquer história. Você deve contar uma história que desperte emoções nas pessoas, despertando essas três emoções. E assim o seu conteúdo ele vai ficar melhor e mais fluido. Então você entendeu o que é storytelling, que é contar histórias, mas de contar histórias que façam conexões emocionais e despertam emoções. Que as emoções são as principais coisas que a gente quer despertar nas pessoas dentro do storytelling. Então é isso que você aprendeu hoje. Então lembre-se, seu futuro depende do que você aprende hoje. Hoje você aprendeu sobre storytelling. Se você está precisando de ajuda na criação de rotina de estudos, na sua produtividade, de como organizar essa rotina, minha consultoria está aberta, vai estar no primeiro link da descrição, tá certo? E no mais, se inscreve no nosso canal e clica aqui, vai aparecer um novo vídeo aqui no card que possivelmente deve ser interessante para você dentro do meu canal. Então clique aqui e continue assistindo aqui no meu canal. Até a próxima.